Olá, boa noite. Mais uma vez nós aqui nessa live, a quarta live com pré-candidatos a vereador. E eu aqui vou esperando as pessoas aqui entrarem na live, apesar que vai ficar gravada. Se as pessoas não puderem assistir agora, vão poder assistir posteriormente, que vai estar aí gravada. E você pode compartilhar essa live com seus amigos, porque é um momento muito especial para o município de Guaxupé, porque nós estamos nos aproximando das eleições municipais e é importante que a população conheça os pré-candidatos a vereador. E hoje está comigo aqui, nada mais, nada menos que ele, o Danilo Martins de Oliveira. E antes de começar essa live, eu gostaria de ler aqui, dizer aqui a frase de Abraham Lincoln: ninguém é suficientemente competente para governar outra pessoa sem o seu consentimento. Essa é a frase de Abraham Lincoln que abre essa live de hoje, e eu quero conversar então com ele, que é o vereador e funcionário da Câmara Municipal, Danilo Martins de Oliveira, formado em Gestão Pública e Administração de Empresas, vereador eleito nas eleições municipais passadas, que pretende a reeleição. E, aliás, ele esteve como presidente da Câmara Municipal no primeiro biênio de seu atual mandato, está como líder do governo da Câmara Municipal, foi autor de vários projetos de incentivo ao menor aprendiz, como o da Escola do Legislativo, conseguiu em sua gestão atualizar o regimento interno da Câmara Municipal, que era da década de 1970, modernizar o processo legislativo e criar o calendário de comissões, e em sua gestão aumentou a transparência das atividades da Câmara Municipal, uma vez que as sessões legislativas hoje elas são transmitidas online pelas redes sociais, aqui pelo Facebook, e ele criou a Câmara Itinerante, o projeto Câmara Itinerante, e conseguiu recursos para uma das principais obras deste governo, o Complexo Viário do Taboão. É isso aí, eu converso com ele. Danilo, muito prazer de ter estado aqui hoje para que possamos fazer essa live, e eu queria primeiro perguntar para você quem é Danilo Martins, porque o que eu falei são os resultados seus, aí, o teu esforço e tal, mas eu quero saber quem é Danilo Martins. Boa noite, João, obrigado mais uma vez aí. A gente já conversava um pouquinho nos bastidores, mas agradecer aqui ao vivo, obrigado aí pela oportunidade, A gente falava um pouco antes que esse trabalho é uma oportunidade para que as pessoas possam conhecer diversos pré-candidatos, possam fazer as suas escolhas de maneira mais consciente, mais sensata, identificar perfis de pessoas que representam aquilo que elas pensam. Então eu acho que é um trabalho de uma importância para a democracia, tanto quanto é o trabalho de legislar, porque é uma forma de expor, de maneira positiva, expor os candidatos, jogar luz naquilo que está muitas vezes obscuro, vamos dizer assim. Então eu acho que essa é uma oportunidade muito bacana. Obrigado por me deixar fazer parte desse projeto. João, eu acho que me definir, eu sou um pouco tímido, Então a gente se definir é um pouco complicado, mas eu me considero uma pessoa apaixonada por Guaxupé e apaixonada por política. Eu descobri isso um pouco tarde, porque até uma certa altura da minha vida eu levava a minha vida, politicamente falando, como acho que a maioria dos brasileiros levam, sem se envolver muito, sem se preocupar muito com as questões
que envolvem a política como um todo, porque a gente acha que política é lugar para a Câmara Municipal, ou para a Câmara dos Deputados, ou para a Assembleia Legislativa, ou para o Senado Federal, e não é, né? Quando a gente descobre que a política está em todos os lugares, né? Dentro da casa da gente, né? Quando a gente precisa negociar, né, alguma coisa, você está fazendo política, de certa maneira, né? E a política, né, a principal arma do político é a voz, são os argumentos, né, o poder de convencimento. Então eu acho que eu me definiria como uma pessoa apaixonada por política hoje. Você acha que a população hoje, a sociedade, ela está mais assim politizada, mais consciente, ou ainda falta a sociedade se envolver mais, buscar se interessar, frequentar as reuniões da Câmara ou assistir online, porque hoje, inclusive, foi o teu projeto de transparência, as reuniões são transmitidas via online. Na sua gestão como presidente da Câmara, você fez esse projeto e os seus pares ali aprovaram e tal. Você acha que a sociedade hoje está mais politizada, ou ainda falta a sociedade se inteirar mais? Há um certo distanciamento, um certo preconceito. Ah, não, política, generaliza, fala que política é uma coisa suja, não quero me envolver e tal. João, sabe que a primeira coisa que eu ouvi quando eu, na eleição passada, né, 2016, quando eu me propus a ser pré-candidato, e aí eu posso falar até para os pré-candidatos que estão disputando pela primeira vez. Eu posso falar sem medo de errar. Eu acho que a maioria deles deve ter ouvido o que eu ouvi. Mas você é uma pessoa tão boa, por que você vai mexer com isso? Entendeu? Vai estudar, fazer outro concurso então, ou vai... Como se a política não fosse uma coisa nova, entendeu? Passar num concurso se formar para ser um advogado é novo, e é mesmo, né? Enfim, para ser um médico é novo, mas para ser político não, entendeu? Então existe sim um preconceito, mas eu acho que a gente avançou bastante. Eu acho que, aí eu não vou nem entrar no mérito, mas eu acho que as últimas eleições presidenciais, apesar de polarizar muito, né, a questão de direita e esquerda, ela acabou trazendo muita gente para dentro da política, gente que às vezes não se interessava, que não se preocupava com a política. Então eu acho que a gente tem caminhado, sabe? Falta muito, falta sim, falta muito para a gente amadurecer enquanto sociedade politizada, né? Mas eu acho que assim, as perspectivas são boas, sabe? A rede social ajuda bastante, embora a rede social ela favorece um fenômeno, né, vamos dizer assim, que ela dá força para a pessoa e a pessoa às vezes acaba não medindo consequência, né? Então a pessoa atrás, né, da tela do celular ou do teclado de um computador, ela acha que ela está acima do bem e do mal, e às vezes ela acaba falando tudo que ela tem vontade de falar, e às vezes é a verdade, né, mas às vezes ela ultrapassa também o limite, né, do bom senso, eu acho que da discussão sadia e tal. Mas isso também se deve principalmente ao fato de que a classe política ela deu maus exemplos durante muito tempo, né? Então a gente entende, quando alguém me xinga simplesmente por eu ser um político, né, ela não me conhece, ela nunca me viu na vida, ela nunca trocou meia dúzia de palavras comigo, mas ela me xinga. Hoje eu tenho um pouco mais de maturidade para lidar com isso, porque eu entendo que na verdade ela está descontando uma raiva, não é do Danilo. É o espelho, né? Exato, É o espelho. é uma raiva da política como um todo. Então eu acho que é um trabalho de formiguinha aí, mas a gente está caminhando bem. Essa pergunta tem um clichê, mas você já respondeu que é apaixonado por política, mas o que lhe motiva a ser vereador e continuar nessa trajetória, já que você está tentando aí, vai tentar aí a reeleição? João, durante essa minha curta, né, eu vou chamar de curtíssima, na verdade, trajetória política, eu descobri algumas coisas, né? Eu descobri que política você faz
com parceria. Eu descobri que política você faz construindo pontes, né? Então a gente acabou fazendo, né, alguns contatos e são contatos que não são somente para a política não, né? São contatos que eu vou levar para a vida o dia que eu deixar a política, né? Com deputados, né? Com gente que eu chamo que faz parte da boa política, né? Gente realmente interessada em transformar a vida das pessoas. Então, assim, o que me motiva a continuar na política são os frutos que eu entendo que a gente ainda pode trazer para o Guaxupé. Né? A gente, né, eu vou, obviamente, num momento oportuno falar de maneira mais detalhada sobre isso, mas os recursos que a gente conseguiu conquistar para Guaxupé em um único mandato é uma marca histórica. Né? E isso, por que se deve isso? Né? Primeiro, pela construção dessas parcerias. Né? João, na primeira vez, porque aí eu vou adentrar um pouco a parte ruim da política e também sem generalizar, tá? Mas o que é real na política, quando chega às eleições para deputado, por exemplo, muitos vereadores, né, e eu não estou falando de Guaxupé, estou falando do Brasil afora, né, eles vendem os seus apoios. Né? Então, olha, eu vou te apoiar, né, eu tive, sei lá, 500 votos, vou tentar transferir uma parcela disso ou um pouco mais disso para você na campanha e você me dá X. Né? Então, eu acho que esse não é o tipo de parceria que dá fruto para a cidade, porque aí a relação, ela vira uma relação comercial e com prazo para começar e para acabar. Né? Começa no começo da eleição, termina no final dela. Depois o deputado vira as costas, foi eleito, eu já te paguei pelo serviço que você prestou para mim e fim de papo. Né? Então, o que a gente tem tentado fazer é construir relacionamentos duradouros em prol da cidade. Né? Eu não apoio um deputado porque ele me dá dinheiro ou não. Eu apoio um deputado porque na verdade, eu apoiei um deputado porque primeiro ele trouxe recursos para Guaxupé. Né? E aí depois eu senti confiança de apoiar. E depois que eu fiz isso, ele sentiu confiança de continuar ajudando Guaxupé e a parceria nossa tem se estendido. Né? Então eu acho que isso me motiva a continuar na política, né? Lutar para que a nossa cidade, né, receba recursos que possam lhe propiciar um desenvolvimento sustentável e duradouro. Mas o que me trouxe para a política no meu primeiro mandato, como você citou, eu sou servidor da Câmara, já na época fazia 8 anos. Você trabalha especificamente na Câmara como controlador, é isso? Controlador, isso, na área de controladoria. Então é uma área que não se envolve com a parte legislativa, então eu tinha muito pouco contato com vereadores em si, né, se tratando de matéria legislativa, né, me envolve mais a parte orçamentária, financeira, administrativa da Câmara, então o contato ele acaba sendo maior com o presidente, né, que está no comando da casa. E o controle interno ele tem um viés orientativo, né? Então muitas coisas o controle interno ele orienta, porque o gestor ele é o presidente da Câmara. E muitas coisas eu senti que faltou isso adesão. Isso chegou a te ajudar a ser presidente da Câmara, você conhecer lá os meandros, na controladoria, você conhecer os meandros da Câmara, te ajudou como presidente da Câmara? Com certeza. Eu acho que me ajudou para que os colegas tivessem confiança em me confiar a presidência e me ajudou, obviamente, na condução dos trabalhos, né, administrativos. Porque na parte legislativa, realmente, eu era cru, como a maioria. E como foi você entrar pela primeira vez, né, sendo funcionário lá, ser eleito, né, e ainda já como presidente da Câmara? Como foi isso? Conta para mim. João, eu tive um misto de alegria e medo, né, vamos dizer assim. Né, porque você fica receoso, né? Por mais que eu conhecesse a Câmara
por dentro, eu nunca tive e nunca tinha almejado estar naquela posição. Então, eu confesso que eu A senti... presidência foi pelo teu número de votos ou não? Ou isso Não, não teve não. nada a ver? Não foi uma coisa que... Porque você teve uma boa votação. Sim, sim, mas não, foi porque a presidência, ela mesmo no primeiro biênio, ela passa pelo crivo dos vereadores. Então, os vereadores elegem o presidente. Mas não foi, não. Eu acredito que o que mais me credenciou, vamos dizer assim, na cabeça dos colegas, a gente tinha a maioria dos colegas eram vereadores de primeiro mandato, com exceção de 2. Então, eu acredito que a escolha, né, partiu da premissa de que, né, eu conhecia a Câmara e poderia, né, contribuir mais naquele momento. Né? Ô Danilo, já estamos aqui, né, terminando esse mandato, né, estamos, né, no segundo semestre aí, nós já estamos chegando praticamente agora entrando na segunda quinzena de setembro, temos 3 meses aí. Quais são os seus principais projetos de lei nessa legislatura que foram aprovados pela Câmara, que se apresentou lá e os seus pares aprovaram através de votação, o prefeito não vetou e que hoje está sendo de grande valia para a sociedade? Se você pudesse falar, não, eu apresentei esse projeto e esse projeto hoje, né, mudou a vida dos goianos com esse projeto de lei. Qual que seria? João, eu vou citar 2, se você me permitir. Lógico. Todos os 2 eu não apresentei sozinho. Tá? Não, todos lógico. os 2 eu tive apoio de outros colegas também. Porque eu sempre eu nunca tive essa vaidade de tipo, esse projeto é meu, eu quero que seja... Eu sempre procurei, eu acho que se procurar, a maioria dos meus projetos, eles são coletivos, assim, com mais 1 ou 2 colegas que, de repente, eu acho que tem aquele perfil e pode contribuir, e a gente senta, conversa, discute. Então tem um que ele ficou popularmente conhecido como Lei Lucas. Não sei se você chegou a ver alguma coisa desse movimento na internet. Em 2017, eu fui marcado, e aí eu acho que a importância da participação popular, e todos os 2 que eu vou citar, a gente teve, de certa maneira, uma participação da sociedade na construção do projeto. Em 2017, alguém, e aí vai me perdoar, talvez a pessoa pode até estar assistindo a gente, né? Eu não me lembro quem foi, mas alguém me marcou em uma postagem relacionada a essa situação, marcou eu e marcou o Zetinho na época. Em 2017 aconteceu uma excursão numa escola em Campinas. O garoto, 10 anos, ele foi nessa excursão e quando foi lanchar, ele engasgou, era cachorro quente que ele estava comendo, ele engasgou e veio a óbito, infelizmente. A mãe do garoto e uma tia, a mãe chama Alessandra, inclusive tem ela no Facebook, eu conversei com ela, tem ela no WhatsApp, conversei com ela na época, quando essa pessoa me marcou no Facebook, eu fui procurar saber, enfim, cheguei no contato da mãe. Ela iniciou um movimento que chamava Vai Lucas. E o que é esse movimento? Ela pedia para que as escolas capacitassem um número de profissionais em primeiros socorros, porque, segundo ela, importante, era uma manobra relativamente simples, poderia ter salvo. Eu esqueci o nome da manobra, é uma manobra de desengasgo. Relativamente simples, poderia ter salvo a vida do garoto. Se tiver algum médico, algum enfermeiro aí que sabe, coloca no comentário. Exatamente, ajuda a gente aí. Poderia ter salvo a vida do garoto. Então, só que ao invés da mãe ficar se lamentando, e é óbvio que ela sofreu, né, a gente não pode nem medir a dor que essa mãe teve, mas ela encontrou força para falar o que eu posso fazer de útil a partir disso para que outras mães não sofram o que eu estou sofrendo. E ela criou esse movimento para que as câmaras municipais
passassem a criar, né, uma lei obrigando que as escolas capacitassem em primeiros socorros um número X em Guaxupé. A gente estabeleceu um percentual de 30%. Uhum. Tá? E aí pode ser professor, pode ser outros profissionais da educação, né, não necessariamente só os professores, né, para que em ocasiões como essa tenha alguém, né, na excursão ou mesmo dentro da escola, porque isso poderia ter acontecido também dentro da escola. Né? Então a gente conseguiu a aprovação dessa lei, né, para que agora a Secretaria de Educação capacite, né, esse percentual no mínimo, né, em primeiros socorros. Um outro projeto, João, Manobra a gente construiu... Manobra de Heinz. Agora lembrou. Isso. Obrigado. É o Gustavo. Gustavo Nalon, obrigado. Valeu, Gustavo. Obrigado. Aí, João, um outro projeto de lei, esse a gente construiu, quem me apoiou nesse projeto foi o vereador Léo Moraes. A gente construiu junto com a Polícia Militar, na época quem estava no comando da Polícia Militar aqui era o Major Afran ainda. E a gente construiu um projeto que, inclusive, se você passar lá na Caixa Econômica, é o primeiro banco que está colocando a lei em prática. Porque a gente estabeleceu, obviamente, um prazo para que os bancos pudessem se adequar. Então, a instalação de câmeras de segurança interna e externa com uma resolução mínima lá de captação de imagem e tal. A colocação daquela porta com fechamento automatizado, não sei se você já viu, tem um banco em Guaxupé, o Mercantil, ele já tem. Na época que a gente fez a lei, era o único banco que estava adequado. Colocação de um mini poste, enfim, são diversos dispositivos de segurança que os bancos agora são obrigados a colocar na agência. E na época o debate girou muito em torno de, olha, será que a gente pode, como Câmara Municipal, interferir numa atividade privada, que é a atividade dos bancos? Né? Depende do que você vai fazer, você não pode interferir. Por exemplo, eu não posso obrigar que todos os advogados de Guaxupé agora passem a utilizar um software X. Né? Quem manda no seu escritório é você, né? Então é o outro advogado. Mas nesse caso específico, né, quando a gente foi avaliar juridicamente a possibilidade de implantar esse projeto ou não, chegou-se ao entendimento de que, olha, beleza, a atividade é privada, mas ela envolve a segurança das pessoas. Né? Então, por isso é que foi possível que o projeto fosse aprovado pela Câmara, fosse discutido, né, e aperfeiçoado. Aí depois a gente teve contribuição de outros colegas, o João Fernando contribuiu com o projeto, o Jorginho contribuiu com o projeto, acho que o Tomate contribuiu com o projeto. Então a discussão iniciou comigo, com o Léo, com o comandante da polícia, né, e outros agentes lá da Polícia Militar, mas depois outros colegas também contribuíram, e eu acho que é isso que é o bacana, né, a gente aperfeiçoar. Então também foi uma outra lei bacana que eu acho que assim, importante citar aqui. E você sendo reeleito, quais os outros projetos que você pretende apresentar? João, olha... Você assim, isso aqui eu ainda não consegui finalizar, não vai dar para finalizar nesse mandato, quero ser reeleito para apresentar outro projeto. Qual seria isso? Olha, tem algumas coisas em mente, mas assim, antes disso eu queria até ressaltar um posicionamento assim, até meu, pessoal, em relação a projetos. Eu acho que assim, eu sou mais até de defender bandeiras, sabe? E algumas que eu defendo, educação, desenvolvimento e mobilidade urbana. Certo. Então assim, claro que tem projetos, por exemplo, tem um projeto que eu fui procurar, a gente está tentando viabilizar ele talvez ainda para esse mandato, mas como você falou, pelo número de atores envolvidos na questão, talvez a gente não consiga finalizar esse ano. Eu fui procurado por um engenheiro recentemente. E ele me relatou a vontade que ele tem de desenvolver algum trabalho social e tal, relacionado à profissão dele e tudo mais, de construção popular e tudo mais. Enfim, a gente sentou
e acabou chegando em um projeto modelo que eu encontrei em Poços de Caldas. Lá o projeto tem o nome de SOS Construção. Então, por exemplo, você faz uma reforma na sua casa, ou você construiu e sobrou lá um saco de cimento que se você deixar lá vai endurecer e você não vai usar porque acabou o que você tinha para fazer. Né? Sobrou lá, sei lá, 10 metros de piso que você só vai entulhar ele dentro da sua casa e não tem o que fazer com aquilo. Então, lá o poder público ele recepciona esses materiais, óbvio, existe uma comissão, né, que avalia se aquilo é utilizável, né? Você não pode dar... É igual o caso dos remédios que ainda não venceu, que não usa mais e lá Isso, tem um posto de pode coleta, servir para outra pessoa. não precisa ser jogado no banheiro, na descarga. Exatamente. Tem um posto de coleta que a prefeitura tem que a pessoa vai lá. É a mesma coisa. Perfeito, é isso. Então, eu cheguei a fazer um contato prévio com a secretária de Desenvolvimento Social, porque eu entendo que o social é que tem que fazer o filtro, porque senão vai lá uma pessoa que não precisa e pega o material. Né? Então, acho que tem que ser destinado, por exemplo, ele citou para mim, a pessoa às vezes ela não tem um banheiro decente dentro de casa. Né? Então, e ele falou, eu me disponho como engenheiro a ir lá fazer o projeto, a gente, enfim, né? Ou às vezes a pessoa, ele até citou esse caso também, de repente a casa da pessoa é uma casa normal e de repente alguém sofre um acidente ou teve uma doença que a pessoa acaba ficando parcialmente, né, ela precisa de uma adaptação dentro do lar, né, de questão de mobilidade mesmo, de acessibilidade. Então, tudo isso poderia ser atendido por esse projeto. Então, é um projeto que a gente está trabalhando nele, estamos estudando. Né? Se for possível, a gente vai iniciar a discussão nesse mandato ainda, mas se não for, seria já um projeto para iniciar no próximo mandato. Certo. O Danilo, dentro de diversas áreas, né, que a gente tem saúde, educação, infraestrutura, emprego, agronegócio, quais dessas áreas que a futura administração precisa olhar com mais atenção? Bom, eu acho que desenvolvimento, né, emprego, eu acho que eu vou fazer até um elogio a essa gestão. A cidade é uma cidade muito bem cuidada, é uma cidade que qualquer pessoa que você recebe aqui de fora, e a gente teve a oportunidade, inclusive, de receber na Câmara outros vereadores que vieram para... porque existe muito esse intercâmbio, né, de projeto, de discussão, né, em torno de temas que de repente pode ser útil para outra localidade e tal. E sempre existe um elogio com a organização da cidade, com a estrutura da cidade. Em dezembro do ano passado, a gente conseguiu trazer aqui, através do deputado esse que eu citei, mas não citei o nome, o deputado Marcelo Ara, né, que a gente desenvolveu aí uma parceria, uma amizade mesmo, né, que vai até além da política hoje. E a gente conseguiu, através dele, trazer o ministro do Turismo em Guaxupé. Ele veio no dia 23 de dezembro em Guaxupé. E óbvio, teve uma agenda intensa, né, lá na prefeitura e tal, mas o final da visita dele foi um tour pela cidade, né, a gente estava no Natal de Luz, então ele conheceu o projeto Natal de Luz, né, visitou inclusive as barracas lá do pessoal dos artesãos e tal, né, fez lá na FEPASA, né, um espaço bacana para eles lá, né, a gente andou lá tudo. Então, assim, a impressão que Guaxupé causa é uma impressão muito boa. Né? O ministro Xavier é nítido, né? E ele verbalizou isso. Ele saiu daqui impressionado, né, com a cidade. Mas eu acho que o que falta, e eu acho que a cidade precisava se estruturar, hoje a gente estruturou uma série de legislações importantes, né, relacionadas à mobilidade urbana, plano diretor, definição do perímetro urbano, sistema viário. Então tudo isso foi votado no ano passado, né, que são códigos, né, são legislações extensas e tal, mas que norteiam o desenvolvimento da cidade. Então eu acho que feito isso, né, e essa administração fez isso muito bem, eu acho que o que falta, né, para Guaxupé
decolar, vamos dizer assim, Uhum. é trazer emprego, né? Isso é geral, o que a gente vê é isso. Então acho que o foco tem que ser esse. Eu vou fazer uma pergunta depois, baseado nisso, mas vamos seguir aqui. Perfeito. Em sua visão, qual a necessidade emergencial do município? É uma coisa urgente que tem que ser feita, na tua visão? Necessidade, sim, emergencial, precisa para ontem. E não... João, um hospital regional também, eu acho que a saúde nossa, né, embora o nosso hospital atenda a região, né, ele obviamente ele é muito deficitário, né, em algumas questões, né? E aí não é por culpa da Santa Casa, não, é porque é o que é mesmo. Né? Então a gente já participou de um movimento, inclusive você encabeçou. Foi e acabou não dando certo, mas tá ainda pra gente agitar outra vez, Com que certeza, é da UTI neonatal, que precisamos mesmo. Até um dia desse eu fiquei sabendo que outro criança veio a óbito, foi levado para um outro hospital, mas infelizmente foi a óbito, quer dizer, a necessidade de ter Com uma certeza. UTI neonatal em Guaxupé. E esse é um dos exemplos, né, João? Então existem outras especialidades, por exemplo, tratamento de câncer, né? A gente Exatamente, só o consegue paciente fazer chegar fora. e sair daqui todo dia para ir fazer radioterapia, quimioterapia em Alfenas, 100 km daqui, É uma podendo estar cansativa, aqui para né? fazer radioterapia, quimioterapia em Guaxupé. E eu acho que Guaxupé comporta, né? Nós temos uma série de cidades que são dependentes, né, vamos dizer assim, da nossa cidade, que poderiam ser atendidas por nós, né? Então, São Pedro, União, Guaranésia, Muzambique, enfim. Então, a gente conseguiria desafogar um pouco esses outros centros, né, como é o caso de Alfenas, que você citou, e ao mesmo tempo fortalecer a nossa micro-região aqui. Então, eu acho que é também um foco importante que a próxima gestão precisa dar. E já tem um plano de governo desenhado pela coligação que você faz parte, pelo partido, já desenhado? João, nós não discutimos, né, obviamente, ainda porque ainda estava todo mundo muito focado na questão das convenções e tal, que finalizaram a semana passada. Mas existe sim, existem uma série de projetos, né, que a administração atual tem em desenvolvimento, talvez eu possa errar o número, mas não vai fugir muito disso, são em torno de 50 projetos que estão ou em andamento ou desenhados já para serem iniciados. Então eu acho que e é importante, né, como você citou, que todo mundo esteja alinhado com isso, né? Já que nós coligamos, né, resolvemos, né, apoiar um projeto para a cidade, o importante é que todo mundo, porque seja quem for os eleitos, né, que essas pessoas sejam eleitas já tendo esse norte, né? Olha, né, essa é a visão de trabalho, né, e evidentemente contribuir com a melhoria e tal dentro daquilo. A gente sabe que a função de um vereador, além de legislar, é fiscalizar. No dia 14 de agosto de 2020, você fez um vídeo dando publicidade a uma denúncia gravíssima sobre a hemodiálise de Guaxupé, né, que um funcionário estaria comercializando galões, né, de plástico descartáveis, que é lixo hospitalar, para a empresa fora de Guaxupé, recebendo dinheiro por isso. O descarte era feito de forma irregular, né? E como que finalizou esse caso? João, eu tive há umas 2 semanas com o promotor que está cuidando do caso. Naquela ocasião, ele ainda não tinha recebido nenhuma resposta da Santa Casa, mas estava dentro do prazo ainda. Eu imagino que hoje ele já deve ter recebido alguma resposta da Santa Casa, embora eu soube que teve alguma mudança lá dentro, não sei se por conta disso ou não dentro da Santa Casa. Né, a pessoa saiu e tal, então enfim, né, não sei como é que ficou, né, se a Santa Casa de repente pediu uma dilação de prazo e tal, mas o compromisso, né, que o promotor fez comigo foi de, assim que a situação for definida, né, desenhada tal, ele, né, vai me comunicar, né, qual foi o
o desfecho, e agora sim, Além- evidente que eu posso acompanhar o inquérito e tal, né? Mas eu entendo que assim, é o momento do Ministério Público fazer agora o papel dele. Além dessa denúncia, teve outras, né, nesses 4 anos que você está lá, que você viu que eram irregularidades e tal, e bateu em cima, envolveu o Ministério Público? Não, a única denúncia que eu levei ao Ministério Público, João, foi essa. Tá, mas eu assim, como presidente da Câmara, né? E o presidente da Câmara ele é um pouco mais neutro, digamos assim, porque ele media o debate, vamos dizer assim, né? Naquela posição. Eu nunca impedi ou fiz algo que, vamos dizer assim, que dificultasse o trabalho de fiscalização de algum dos meus colegas. Né? Eu sempre fui muito... eu sempre achei o seguinte, né? Por mais que, por exemplo, agora eu estou como líder do governo na Câmara. Né? Então, suponhamos que você é um vereador de oposição e você identifica lá algo que você acha que é irregular. Né? Eu sou do entendimento de que a gente não deve barrar uma fiscalização, entendeu? Porque eu acho que assim, por mais que de repente o meu entendimento é de que, olha, João, não está errado, né? Mas se não está, então por que não permitir que a investigação seja aprofundada? Como foi no caso da Santa Casa, né? Eu tive oposição dentro da própria Câmara, entendeu? Em relação a esse fato e em relação ao anterior, né? Você me perguntou se eu fiz uma outra, na verdade foi um requerimento também envolvendo a Santa Casa, quando houve lá um boato generalizado na cidade em relação ao suposto sumiço de um recurso lá dentro da Santa Casa. Naquela ocasião, o que eu, como vereador, poderia fazer? Olha, o mínimo que a gente tem que fazer é ter acesso a documento, entendeu? É ter acesso à contabilidade da Santa Casa, é poder entrar lá dentro e, né, o que é. E naquele momento eu também tive uma oposição. Por que você vai mexer com isso? Não tem nada errado, você vai encontrar muito dinheiro aplicado lá e tal. Olha, primeiro que eu acho que Santa Casa não é lugar para ter dinheiro aplicado. Essa é a minha opinião. Lógico. Né? Eu acho que né, lá tem uma série de necessidades. A gente há pouco tempo estava com 100% de leito de UTI ocupado. Se não fosse um recurso que veio do Ministério da Saúde, talvez a gente estava na mesma situação até hoje. Né? A gente tem, minha opinião pessoal como cidadão, a gente tem uma recepção do pronto-socorro que ela é vergonhosa para mim. Ela é vergonhosa, entendeu? Então, mas poxa, se não tem dinheiro, tudo bem, é o que a gente tem. Né? E a Santa Casa também tem muita coisa boa. Viu? Não sei só olhar defeito lá não, tem muita coisa boa. Eu já tive pessoa da minha família muito bem atendida lá, mas já tive problema também com gente da minha família. Nunca tive tratamento diferenciado por ser vereador, não. Não tive problema quando já era vereador. Então, agora, vamos lá, aí você falar para mim que tem dinheiro aplicado lá, não, então não, entendeu? O dinheiro tem que estar atendendo, servindo o povo. Você não é uma instituição financeira que vai viver de dividendos, entendeu? De lucro, de juro, entendeu? O dinheiro tem que estar servindo a população, então ele tem que estar aplicado. E a Santa Casa desenvolvendo uma campanha Santa Ajuda, no momento em que ela tem dinheiro aplicado. Né? Então, eu sofri uma certa restrição quando fiz esse requerimento e depois quando fiz essa denúncia. E essa aplicação era poupança comum? Aplicação... Porque a poupança não está rendendo nada. Não é a poupança, não é a aplicação financeira, a gente rende um pouco mais que a poupança, mas também não é mais tem prazos carentes para tirar, né? Isso, a gente ainda tem isso. Ô Danilo, a gente falou sobre falta de emprego aqui. Eu tenho um projeto para poder incentivar a empresa a se instalar em Mospé, um novo polo industrial, ou remodelar aquele polo industrial. Igual Né? tem. Esse dia a gente estava até conversando que tem empresas pequenas com aquele terrenão grande, não tem uma, sabe, sei lá, uma adequação, né? Muito terreno assim, que desperdiçado, né? Inclusive eu recebi eu estou para marcar uma reunião lá com o secretário de Desenvolvimento Econômico
justamente para fazer algumas alterações na legislação que trata do que a gente chama hoje de polo da moda, mas na verdade é porque lá atrás, no governo anterior, né, existia uma intenção de trazer indústrias da moda, principalmente relacionadas à lingerie e tal, para Guaxupé. E acabou que isso não vingou, né, e a gente ficou com o nome de polo da moda, mas lá praticamente você encontra indústria de calçado, transportadora, enfim, outros tipos de indústria e não relacionada à moda propriamente dita. Então, a intenção é transformar até o nome lá do Polo da Moda em Polo Industrial 2, mas já tem, a Prefeitura tem uma área já próxima, né, onde é o atual Polo da Moda, para criar o Polo Industrial, né, que seria o Polo Industrial 3, né, para estender aí o nosso polo industrial. Então, assim, existe sim uma intenção. O Guaxupé também é importante, eu acho, como a gente está falando de emprego, desenvolvimento, é importante citar, a Guaxupé contratou recentemente uma agência que está desenvolvendo um projeto que chama Guaxupé 2050, né, que é como se fosse um planejamento estratégico. Eu fui no evento, foi muito interessante. Exatamente. Ver o estado atual da cidade, o estado desejado. Como você faz com uma empresa grande, toda empresa grande ela tem um planejamento estratégico para os próximos 10, faz 20, plano 30 de ação, anos. tira o que está impedindo, é tipo o que a gente como uma circoach. Exatamente, como você faz com uma pessoa, né? O 2050 vai fazer com a cidade. Exatamente. Potencializar aqui. E aí o projeto ele é tão interessante porque às vezes a gente fica tão perdido em relação a vocação. Como você fez uma comparação fantástica que vai me ajudar aqui no desenvolver o raciocínio. Às vezes você, né, vai trabalhar o coach com uma pessoa e às vezes a pessoa, ela, naquele trabalho é que ela descobre o potencial dela, né, em determinada segmento, em determinada área. E às vezes ela está focada totalmente o oposto daquilo que seria a vocação dela. E ela toma consciência e muda de rota e aí deslancha, desenvolve. Exatamente. Então o 2050, o trabalho preliminar deles é exatamente esse, descobrir qual é a vocação de Guaxupé. Né? Porque às vezes a gente fala muito de indústria, grandes indústrias, porque é isso que a gente imagina quando a gente fala de emprego, porque realmente traz, sei lá, 200 empregos de uma vez só para Guaxupé e tal, né? O que é excelente, mas de repente Guaxupé tem uma veia empreendedora lá, que de repente uma porção de pequenas empresas vão fazer o mesmo volume de emprego, né, de uma grande empresa, e de repente se uma delas fechar não causa o transtorno que se uma grande indústria fechar causa para a cidade. Né? E aí eu não estou falando que é isso ou que não é, eu estou falando que é um trabalho que eles estão desenvolvendo e eu participei do início do trabalho, mas agora a SIG assumiu, a prefeitura delegou a condução do projeto para a SIG. E tem alguma lei, né, que pode ser alterada, mudar, não a renúncia fiscal, porque não pode, lógico, mas algum incentivo para dar para essas empresas se sentir atraídas por Guaxupé? Existe uma lei, João, eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas depois, né, se alguém quiser me questionar mais a fundo sobre isso, a gente pode levantar. Mas existe uma lei, inclusive tem um colega, não tem problema de citar o nome, o Zetinho, ele propôs lá uma alteração nessa lei que trata dos incentivos e tal. Ele propôs uma lei relacionada ao percentual de emprego que tem que ser da cidade, né? Porque às vezes também vem uma empresa de fora e a gente entende que de repente o negócio envolve uma tecnologia que de repente o Guaxupé não tem a mão de obra qualificada para aquilo. Então, talvez ela tenha que trazer, né, um determinado número de funcionários, né, de outro lugar. Mas ele alterou, acho que a lei estabelecia 30%, se eu não me engano, ele passou para 40% ou 50%, né, tem que ser para pessoas residentes em Guaxupé, né, já residentes em Guaxupé. Então, assim, existe sim uma lei que pode ser revista, mas a gente, eu particularmente entendo que a gente precisa avançar um pouco o trabalho dessa agência, né, trabalhando nesse projeto 2050,
Porque de repente a gente faz alguma alteração desconexa com a realidade que eles vão identificar. Né? Então eu acho assim que é um trabalho, né, como a gente falou ali em outras ocasiões, é um foco que tem que ser dado pela próxima gestão, seja quem for o prefeito, né, seja quem for os próximos vereadores, né, tem que se debruçar no projeto Guaxupé 2050. Certo. Danilo, eu queria aqui citar também, em questão de saúde, a questão das filas de espera para exame, para cirurgia. Eu conheço pessoas que ficaram pouco mais de 2 anos esperando na fila por uma cirurgia. Às vezes 6 meses, 7 meses esperando fazer um exame. O que está acontecendo? João, as cirurgias, né, essas cirurgias são as que a gente chama de cirurgias eletivas, né, que são aquelas que a medicina entende que são cirurgias que podem esperar, né, que não são urgentes, né, porque aquilo que... E aí é claro, né, todo mundo vai olhar o seu caso e falar, não, mas é urgente, eu sinto dores, né, isso dificulta a minha vida, eu tenho medo de morrer e tal, enfim, né. Mas se o médico ele não coloca lá que aquela cirurgia é urgente, aquela pessoa vai para uma fila de cirurgia eletiva. E esse é um problema crônico, né, e ele não é exclusivo de Guaxupé. Recentemente teve aí um movimento, o deputado, também não tem problema nenhum citar o nome, o deputado Emidinho encabeçou aí um movimento para zerar essas cirurgias eletivas. Né? Na época eu até participei de alguns encontros, e assim, ele me pareceu muito empolgado, né? e muito confiante de que isso seria possível. Né? E aí ele estava viabilizando quase que a totalidade das emendas parlamentares que ele tinha direito. E esse dinheiro veio tarde? Na verdade, o que aconteceu com esse dinheiro? Esse dinheiro, quando começou a vir, porque aí cada município tinha que elaborar um plano de trabalho, então teve que levantar as cirurgias atrasadas e tal, né? E é claro, ele continuaria obedecendo uma fila, né? Mas a fila em tese andaria mais rápido, né? Porque os hospitais também estavam sendo envolvidos como prestadores de serviço para zerar essas filas e tal. Foi agora em 2019. Foi agora em 2020, né? Começou em 2019. Aí veio a pandemia, atrapalhou tudo. Veio a pandemia. Então hoje, qual é a situação atual? Hoje tem um decreto do governo do estado proibindo cirurgia eletiva. Então hoje, se a sua cirurgia é considerada eletiva, ela não é considerada urgência, ela não é realizada. E esse dinheiro continuou lá no hospital, teve que devolver. E o dinheiro foi revertido para combate ao coronavírus. Tá, daí foi revertido para a saúde. Tá. Para a saúde, mas porque para a pandemia. O que as pessoas têm que entender é que tem verba que é destinada, você não pode desviar a verba para outra coisa. Se é para a saúde, tem que ser para saúde. Mas a educação está precisando. Você não pode desviar esse dinheiro para a educação. Exatamente. As pessoas têm que entender isso. Sim, né? Muitas vezes as pessoas não entendem isso. Danilo, eu queria falar sobre a questão da Copasa. No governo anterior a esse, né, que já está em segundo mandato, eles renovaram o contrato com a Copasa. Sim. Veio um dinheiro, salvo engano, 15 milhões, é isso? 14 milhões para a ET, né? Para a ET. Essa ET não foi construída. Está se pagando a tarifa de esgoto, que é um preço público que paga, não é imposto, não é taxa, não é tributo, é tarifa de esgoto. Né? E aí o que aconteceu? Teve uma CPI contra a Copasa. E a CPI foi arquivada. Mas o que houve? Por que houve esse arquivamento? Não vai rever o contrato da Copasa? Como que é? Conta para mim essa história aí. João, eu participei, inclusive quando fui presidente da Câmara, de um movimento, né, de várias câmaras municipais, um movimento contra a Copasa. O que acontece? Que a gente precisa entender, muitas vezes as pessoas acham que assim, não estou condenando, porque muita gente realmente entra, né, na política sem saber exatamente qual o papel do vereador e tal, e às vezes achando que não passa de mágica vai resolver um problema crônico, como é o problema da Copasa.
Então, hoje, a questão da tarifa, que você citou, existem decisões, e aí pode pesquisar no Google mesmo, acho que você vai encontrar com facilidade, do Supremo Tribunal Federal, afirmando que a concessionária ela tem legitimidade para cobrar a tarifa pela coleta e o transporte do esgoto. Isso tem. Eu fiz essa pergunta, eu até sabia a resposta, mas eu fiz essa pergunta para esclarecer a população por que ainda é cobrado essa tarifa. Sim. Porque que faz a coleta faz, não tem o tratamento do esgoto, mas a coleta do esgoto é feita. E o Supremo Tribunal tem essa decisão. Então é por conta disso que continua sendo cobrado. Exatamente. Porque aí o que por exemplo, na zona rural, como é que é feito na zona rural? É uma fossa. Né? Então o esgoto ele vai para uma fossa. Agora, e a questão da ET, esse atraso todo, de não ter sido construído? Isso que a população questiona. A ET ela tem um problema grave e agora eu tive uma informação, deve fazer 2 semanas, lá da Secretaria de Governo. Porque esse dinheiro não veio para construir a ET? Veio. E aí o que aconteceu? E aí o que aconteceu foi o dinheiro voltou? Não, o dinheiro é do município, a prefeitura não perdeu o dinheiro. Uhum. Mas a prefeitura não tem conhecimento técnico para tratar de um projeto que envolve a construção de uma estação de tratamento de esgoto. E a Copasa, né, no acordo feito com a Funasa, quando veio o recurso, a Copasa ela ficou como responsável técnica para desenvolver o projeto da ET, né, da construção da ET. E esse projeto passou por mudanças, a Copasa passou por mudanças na área técnica, enfim. E isso foi atrasando a obra. Então, a construção da ET, para ficar bem claro, ela é responsabilidade do município, não é da Copasa. Tá? Mas com esse dinheiro que você citou, né, esse recurso que veio da Funasa, né, que é um órgão federal. Então, o município, na gestão anterior, não é na gestão atual, conseguiu esse recurso. Mas para concretizar a construção da ET, o município depende da Copasa, tá? Porque o município não tem um engenheiro dentro do município com capacidade técnica, né, relacionada à estação. Eu não tive acesso ao contrato, né? Poderia até via online ler o contrato da Copasa, né? Mas tem alguma multa que teria que ser aplicada à Copasa por não estar fazendo essa obra que o município poderia na verdade judicializando e sei lá? Porque na verdade são duas coisas distintas, né? O contrato, né, a concessão para a Copasa, ele ocorreu através de um contrato lá de concessão. Isso. E esse contrato, também é importante citar isso, porque às vezes a pessoa, a gente escuta direto, tipo assim, vereador não serve para nada. E inclusive até citando às vezes a questão da Copasa. Vereador já tinha que ter revisto esse contrato da Copasa e tal. A função por isso que eu estou fazendo esse questionamento, para a população entender, né? Então, e a função do vereador ela é tão importante que naquele momento da assinatura do contrato do município com a Copasa, se a maioria dos vereadores tivesse optado por não autorizar o município a assinar o convênio, né, para a concessão com a Copasa, a gente não estaria vivendo essa situação hoje. Né? E aí as pessoas falam, mas então por que a Câmara atual não quebra o contrato? Porque a Justiça ela vai devolver o contrato para a Copasa. Porque o contrato ele foi assinado para 30 anos, é uma questão de segurança jurídica. Pode quebrar? Pode, se pagar lá uma multa que eu não sei, né, todo o valor que a Copasa pagou e mais alguma indenização e tal. Não tem esse dinheiro. Então, não é simples, vai lá e quebra o contrato, porque se fosse assim, então não estabeleceria um prazo de 30 anos. Né? Assina um contrato, na outra gestão, na outra Câmara avalia se continua ou não, na outra não. Foi um contrato assinado para 30 anos. Né? Então, qual Câmara que vai ter a capacidade para não renovar com a Copasa? Dos próximos, né? Lá de quando assinou, 30 anos para frente, a Câmara
contrato for vencer, é que vai decidir se o município continua refém da Copasa ou não. Né? Então é óbvio, dá para quebrar, dá. O município tem que pagar o que a Copasa pagou e mais uma multa. E a questão da UPA, né, da unidade de pronto atendimento, que para desafogar o pronto-socorro tinha um projeto de fazer a UPA, teve terreno lá que era da Santa Casa, não foi cedido. O que aconteceu? Que não arrumou um outro terreno para poder? Arrumou. Hoje a área que vai fazer o pronto-socorro municipal é próximo da Expoagro. Tá? Então vai atender. Eu, particularmente, acho que é melhor. Vai começar a construir o ano que vem? Como é que é? Isso, a intenção é que inicie as obras do ano que vem. O local, né, como você citou, teve aquele caso lá da Santa Casa e tal, né, porque a intenção naquela ocasião era fazer o pronto atendimento anexo à Santa Casa, tá? E qual que era o entendimento, né, foi até um movimento encabeçado pelo atual vice-prefeito, né? É que se, por exemplo, você chegou no pronto atendimento e aí, de repente, o seu caso é grave e você precisa, né, ir ser internado, enfim. Uhum. Ele entende que se o pronto atendimento tivesse próximo da Santa Casa, né, colado na Santa Casa, né, esse traslado, né, seria muito mais fácil. Esse deslocamento seria muito mais fácil né, geraria menos transtorno, né, tanto para o município como para o próprio paciente. Só que a Santa Casa negou, né, não quis fazer a doação da área, mas eu particularmente entendo que você construir num local, né, que pega uma outra região da cidade talvez seja até mais interessante, né, porque lá já tem um pronto-socorro que não vai ser desativado, né, então você vai ter um outro pronto-socorro que atende, na verdade, uma outra região. E aí, paciência, disponibiliza lá uma ambulância do município para fazer esse traslado, né, esse transporte se houver necessidade. Mas é claro, se você tiver já uma situação que você já identifica que talvez seja mais grave, provavelmente você já vai se deslocar para o pronto-socorro anexo à Santa Casa. Ô, Danilo, qual que é a qualidade essencial que tem que ter um vereador, na tua opinião? Eu acho que compromisso com o povo, compromisso com o povo, né, com os valores, né, da sociedade goianas. Eu acho que esse é a principal qualidade. E se você pudesse resumir Guaxupé em uma palavra ou uma frase, qual que seria? Vou parafrasear um trecho do nosso hino: o futuro que promete é glorioso nós prevemos. Eu acho que Guaxupé tem tudo para voar. Né? A gente tem um povo batalhador, né? A gente tem uma cidade bonita, bem localizada. A gente tem tudo para ter um futuro glorioso, com certeza. Tem alguma consideração final para fazer, para a gente finalizar essa live? Mais uma vez te agradecer, né, João, pedir que as pessoas façam aí uma escolha consciente para todos os cargos, não só para vereador, prefeito, né, que possam pesar realmente na balança os prós e os contras de cada candidato, né, que a gente se envolva mais com a política e que a gente pare de enxergar a política, sabe, João? Eu tive algumas situações, né, e é evidente, né, que todo mundo passa por isso em algum momento da vida e eu, né, como político também não seria diferente, mas eu acho que isso fica ainda mais latente. Que você acaba, de repente, frustrando as expectativas de algumas pessoas. Né? E eu acho que, assim, não só com relação a mim, com relação à política como um todo, a gente precisa enxergar a política como um meio de transformação social coletiva. Né? E parar de enxergar o político: olha, ele não arrumou emprego para o meu filho, olha, mas ele não arrumou um exame meu que estava atrasado, mas... e aí você me fez uma pergunta em relação a exames atrasados, mas
E aí a sua pergunta foi, o que é que está acontecendo? É o que está acontecendo. Porque, exatamente. Porque, o que está acontecendo. Porque como tem o exame seu atrasado, tem talvez o do seu parente, tem o do meu amigo, entendeu? Não é só o exame daquela pessoa que pediu para... As pessoas precisam parar com isso, né? Porque eu vejo, eu conheço pessoas que falam assim, eu conheço fulano de tal, que é vereador, ele vai ajudar, eu vou lá conversar com ele vai ajudar, quer dizer, ele vai furar a minha fila, eu tô lá no 30º lugar, ele vai furar a fila para eu conseguir. Peraí, gente, não é assim que funcionam as coisas. Né? Então eu acho que é isso, né? Eu acho que a mensagem que eu queria deixar é essa, a gente precisa enxergar a política como algo que tem que transformar a vida das pessoas como um todo, né? E não a minha vida individualmente. Né? E é claro, se você chegar para mim, João, e falar, olha, Danilo, eu estou com um exame atrasado, assim assado, eu estou com uma cirurgia e tal, e eu não sei o que está acontecendo, você pode ver para mim? É claro que eu posso ver, né? Mas eu vou entender o que é que está acontecendo, em que lugar que está na porque fila. o papel do vereador é fiscalizar. Sim, nossa, tem uma coisa exatamente. errada, eu vou lá ver o que está acontecendo. Eu vou chamar o secretário de saúde aqui na Câmara, porque a atribuição, está lá na lei orgânica isso. Sim. Então, vamos chamar ele vai vir a público, vai se explicar, vai ser ouvido. Exatamente. Né? A mesma coisa na educação, em outras áreas. Claro, aí, né? claro. Então é isso. Eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade, né? E parabéns aí pela idealização voluntária, né? Voluntária. Sem patrocínio não estou nenhum. ganhando nada com isso, não estou sendo patrocinado, estou tirando horas do meu dia para fazer esse trabalho, não estou convidando ninguém, tá? Eu deixei aberto, quem quiser comunica comigo, se acha que eu sou uma pessoa relevante, que você pode ser entrevistado por mim e conversar comigo para a gente debater ideias e eu saber, estou aqui à disposição. Mas se não também, né, fica na sua consciência e vontade de passar por uma conversa comigo, né? Com certeza. É isso Trabalho aí. de relevância pública, né, João? Parabéns, viu? Então a gente vai encerrando aqui, eu agradeço a participação de vocês. Parece que não tivemos perguntas aqui. Ninguém... Não, deixa eu ver aqui, não teve... Ninguém perguntou. Então eu quero aqui agradecer a participação de todos. Vai ficar essa live gravada. Você curta, compartilhe para que atinja o maior número de pessoas possíveis, porque precisamos, né, saber, né, quem são os candidatos, os pré-candidatos a vereador. Um grande abraço para você, boa noite e até amanhã. Na quinta live eu vou estar conversando com o Marcelo Leocádio, que é também pré-candidato a vereador. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.